quê? Pegou um momento bom de campeão brasileiro, mas você pegou o Flamengo também no momento, Toró, que a torcida começava a vaiar na hora da escalação. Sim, né? É verdade. Cheguei no Flamengo em 2000, final de 2005, fiquei até 2010. Peguei uma fase muito difícil nossa do Flamengo. A gente foi campeão em 2006 da Copa do Brasil, mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, o torcedor às vezes não entendia, mas justamente. Eu acho que chega o ponto do torcedor, quando ele sabe que o time pode acrescentar mais dentro de campo, por isso que cobra. E eles cobram hoje em dia do Flamengo, porque sabem que os jogadores podem dar mais, porque sabem que as coisas não estão acontecendo da forma como tem que acontecer, que são as vitórias, as partidas. E a gente, né? Eu também me incluo hoje em dia como torcedor. A gente está acostumado hoje em dia a ver o Flamengo jogar bonito, né? Exatamente. Vencendo e convencendo. E aí quando chega um ponto de tu vencer e não convencer, as coisas desandam. Mas o torcedor do Flamengo, pô, sem comparação, eu já joguei contra também, sei, quando apoia, esquece, não tem como. Caiu no Maracanã e o torcedor apoiando, não só no Maracanã, onde quer que seja, tem torcedor do Flamengo. E quando apoia é muito difícil vir contra. E eu tenho certeza que se o torcedor do Flamengo entender isso, como já sabe, cobrar na hora certa. Sim. E também dar o apoio na hora certa, acho que o Flamengo não tem como não. A gente tem uma fala do Felipe Luiz sobre essa questão do torcedor, mas antes da fala do Felipe Luiz, você falou de um ano aí, eu me lembrei da Copa do Brasil. Eu não lembro, eu acho que ele não obviamente, me parece que ele não ficou na Copa do Brasil. Mas a pergunta que eu faço para você, Toró, por que Valdemar? Pô, cara, eu vou te falar. Foi em 2006, não foi? Eu vi esse vídeo. Mas não foi em 2006 que o Valdemar voltou? Ele teve duas passagens. Teve duas passagens. Essa história do porquê Valdemar foi em 2003. Isso aí. Isso. Mas ele voltou pro Flamengo em 2006 e você tava lá, não é? Tava lá no Flamengo. Depois trabalhei também com ele em Goiânia. Cara, um cara sensacional. Eu vi esse vídeo. Foi antes da minha chegada no Flamengo. Mas, pô, a gente ria, a gente era engraçado pra caramba. Até porque ele também é engraçado pra caramba, gente boa, também dava risada dessa situação. Ficou com a gente, trabalhou com a gente até a final da Copa do Brasil. E na final da Copa do Brasil a gente ganhou do Ipatinga. Ele foi demitido e o Ney Franco, que estava no Ipatinga. República do Pão de Queijo, aí a gente já sabe do resto da história. Ele veio pra gente, mas, pô, cara, esse vídeo é super, super engraçado e quando ele estava com a gente dava risada pra caramba e ele levava muito de boa esse assunto. E aí, para ilustrar a questão da cobrança do torcedor, a gente tem aí a fala do Filipinho. Vamos ouvir. Pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar. Nunca vi em lugar nenhum. Talvez no Real Madrid tem essa pressão que tem aqui. A nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. A pressão local é uma coisa incrível. Mas assim, todo mundo que vem pra cá já sabe que é assim. Todo mundo que vem para cá já sabe o desafio que é. Mas eu sinceramente, me fez refletir muito tudo isso. Eu acho que o problema, entre aspas, não é o excesso de crítica. É o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Que te colocam em tal patamar que tu não está preparado para a caída quando você cai. Isso aconteceu comigo no primeiro ano aqui, quando eu tive uma lesão do joelho e o meu final de 2019 foi ruim. E quando eu lia tudo que eu estava lendo, eu falava, caraca, esqueci como se joga futebol, não sei mais. E reverti a situação rápido depois, consegui dar a volta por cima, mas eu passei por um momento bem complicado. Todo jogador tem um processo, tem jogadores que conseguem reverter rápido, tem jogadores que não se abalam, tem jogadores que vão se abalar e não vão conseguir sair. E aí está da cabeça de cada um de ser forte, de pedir ajuda, de conversar, de se abrir para poder superar essa adversidade. Mas eu penso firmemente, sinceramente, a pressão é um privilégio. A pressão que nós vivemos aqui é um privilégio, porque se não tivesse essa pressão é porque aí é que ninguém acredita na gente. E aí o Flamengo não ia brigar por nada. Mas como brigamos, temos elenco para brigar por tudo, o clube exige que nós sejamos campeões, então a pressão é grande. Já quem vem para cá tem que saber isso. Essa questão que o Felipe falou, em relação a que o excesso de elogios atrapalha, às vezes, até mais do que o excesso de críticas. Como é que é para vocês, né? Você do futebol, você do basquete, como é que é trabalhar o psicológico para não deixar aquela coisa de subir no salto, né? De subir, deixar a vaidade falar mais alto. Como é que é isso, Olivinha? Cara, eu já estive ali dos dois lados também, né? Teve jogo que eu, graças a Deus, a maioria dos jogos ali a gente se dava bem, saía com a vitória e todo mundo, meu irmão,
pô, o Olivinha é o herói, é o melhor, o Fla Basquete, o orgulho da nação e tudo mais, bababá. Tranquilo, legal isso aí, pô, é uma maravilha. Mas também quando a gente perdia, meu irmão, saía do orgulho da nação pro vilão. Tá Você vai do céu ao inferno rapidinho, né? Você sai de herói pra vilão, sabe? E essa loucura que é aqui, e é só aqui no Flamengo. E eu concordo muito com o que o Felipe falou, né? Assim, a pressão que a gente tem aqui no Flamengo é meio que um privilégio, assim, né? Sabe? Porque as pessoas acreditam tanto no Flamengo, tanto que acha que vai ganhar em todos os jogos. E quando perde, aí é crise. E quando ganha, é o melhor do mundo, sabe? Então você tem que saber lidar com isso aí. Eu, por exemplo, não ficava muito em rede social lendo comentário. Porque o mesmo cara que me elogia na vitória é o mesmo cara que vai descer o sarrafo numa eventual derrota. Então, meu irmão, para mim tanto faz como tanto fez. Porém, tem jogador que se abalava demais. E aí quando lia uma crítica na rede social, cara, eu chegava no dia seguinte, aí eu perguntava, o que está acontecendo? Ah, não, o torcedor tal falou isso. Eu falei, meu irmão, sai da rede social, esquece que estão falando de você, trabalha forte para no próximo jogo você melhorar, para você ajudar, para sair vitorioso, que aí você vai voltar a ser o herói, cara. Assim, as redes sociais é muito bom, é muito bacana, só que dá um poder para todo mundo. Todo mundo consegue te julgar de alguma forma. Se você vai mal, aí vão te criticar pra caraca, mas o mesmo que te critica quando você vai bem, te coloca lá como herói. Então, meu irmão, você tem que ter aqui o mental muito forte para você continuar trabalhando e meio que se desligar das redes sociais para não ficar abalado com o que acontece nas redes sociais. E aí, se não tiver esse psicológico, como o Olivinha está falando, influencia realmente dentro de campo, né, Toró? Com certeza, é uma pressão. E assim, é muito gostoso, como a gente está falando, é muito gostoso jogar no Flamengo, muito bom. Essa pressão que tem no Flamengo é muito boa. E eu tenho certeza que qualquer um jogador que não teve a oportunidade de jogar no Flamengo quer ter essa pressão. Porque jogar no Flamengo é muito bom, ter essa pressão, jogar no Maracanã com essa pressão. Chega um momento que teu corpo vai sozinho. Quando tu escuta a nação gritar, teu corpo vai sozinho. Sim. E eu acho que jogar no Flamengo é isso. É como o Felipe Luiz falou, é um privilégio, como o Olivinha falou aqui, é um privilégio poder estar recebendo essa pressão, porque quando chega essa pressão é porque tá chegando. Exatamente. Pô, tá mais uma final, como você falou. O clube acredita tanto, o torcedor acredita tanto que quando chega lá, ele não quer menos do que a vitória. É isso. É aquela coisa de que quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Exatamente, é isso. E é bom, cara, como eu falo, sempre foi meu sonho, desde pequeno, jogar no Flamengo. Graças a Deus eu realizei esse sonho da minha família também. E, cara, eu me arrependo de nada. Fiz besteira, fiz coisas boas, fiz coisas ruins no Flamengo, mas quando eu coloco na balança, pra mim foi muito mais prazeroso do que decepcionante.